tempo, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele quis. Designou 12 homens. Deu autoridade a eles para que eles fossem pregar o Evangelho. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Bom dia, homem de Deus, mulher de Deus, família de Deus. O desejo do meu coração é que nesse dia nós estejamos firmes e fortes aos pés de Jesus. E se não tiver firme e forte, vá aos pés de Jesus buscar a força. Porque a nossa força não está nos homens, não está nos carros, não está nos cavalos, mas está no nome do Senhor. Bom dia, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê um dia repleto de muita paz e alegria. Hoje, sexta-feira, 22 de janeiro de 2020, um dia em que o Senhor preparou para nós. Alegra-te, exulte o Senhor. O Evangelho de hoje está em Marcos 3, do 13 ao 19. O Evangelho de hoje, Marcos narra para nós que antes de Jesus tomar qualquer decisão, ele subia ao monte para orar. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para esse exemplo de Jesus na nossa vida. Você já parou para pensar que nós queremos fazer as coisas colocando os pés no lugar das mãos, as mãos no lugar dos pés, sem planejamento, sem pensar e principalmente sem uma estratégia de oração, sem um projeto de oração? Eu estou te falando que o próprio Cristo, que é Deus, antes de tomar uma decisão, ele subia ao monte a noite inteira em oração. Aí eu fico me perguntando, Jesus era Deus, ele era Deus, ele é Deus, e por que ele tinha que ir passar a noite em oração? Irmãos, para que nós pudéssemos ver esse exemplo de Jesus e tomar para a nossa vida. Eu quero te pedir, meu querido, minha querida, não faça nada na sua vida, nada, seja projeto grande, médio ou pequeno, não faça nada sem antes entrar em oração para escutar Deus. O grande problema das coisas não darem certas na nossa vida, irmãos, é porque a gente quer que seja conforme a nossa vontade e não pergunta se é vontade de Deus. Quantas pessoas já quebraram a cara com isso? Quantas pessoas se tornaram cegas mesmo, a ponto de não querer enxergar? E esse é o pior cego. O pior cego é aquele que não quer enxergar, porque se ele querer enxergar, ele vai ver uma verdade, e é uma verdade que ele não quer viver. Ele prefere viver na ilusão da mentira do que na visão da verdade. Ele prefere ficar na ilusão de não se magoar envolvendo uma mentira do que ter que sofrer com a verdade, mas para conseguir algo verdadeiro em Deus. É exatamente isso. Por isso eu quero dizer, não faça nada sem consultar Deus em oração. Qualquer projeto seu é preciso ser colocado no coração de Deus. É preciso perguntar a Deus se é realmente isso que Ele quer para mim e para a sua vida. Jesus vai ao monte, passa a noite orando, depois a palavra diz que Ele escolheu aqueles a quem Ele quis. E Ele escolheu 12 homens entre a multidão. Você viu que a palavra fala que havia uma multidão, mais de 5.000 homens seguindo Jesus. Só que Jesus não ia conseguir passar a vida toda com essa multidão atrás dele. E aí o que Jesus disse? Jesus sabia que veio à terra para cumprir uma missão. Qual era a missão de Jesus? Morrer por amor numa cruz a você, irmão.
Eu não sei o que você tem feito, o que nós temos feito para agradar o coração de Deus mediante essa grande prova de amor que Ele fez em dar o seu único filho a morrer por nós numa cruz, por amor. Então Jesus veio à terra sabendo dessa missão. Ele sabia qual era a missão. E mais, Ele disse: eu preciso preparar homens para continuar essa missão de evangelizar. Só que tinha 5.000 homens atrás dele. E ele disse: não, está muito. Depois ele fica com 72. Enviou para a missão, para fazer ali tipo uma experiência com cada um, ver como que foi e tal. Desses 72, ficaram 12 apóstolos de Cristo. Só que destes 12, um o traiu, mas Jesus sempre queria perto dele, sempre quando ele ia para a oração, ele chamava 3. Pedro, Tiago e João. Jesus queria que estes 3 estivessem sempre perto dele, porque ele os preparava para uma grande liderança. Irmãos, deixa eu dizer para você, Jesus envia estes 12 homens para evangelizar. A palavra diz que ele dá autoridade a estes homens para pregar o evangelho, dá autoridade sobre os demônios, sobre todo tipo de enfermidade. Vamos entender o evangelho. Vamos entender o que Marcos quer trazer para nós nesse evangelho. Que nós não podemos fazer nada sem a oração, sem perguntar se é a vontade de Deus. Pronto. Segundo, quando você se prepara em oração e que você vai à missão da qual Jesus está te enviando, significa que você está protegido pela graça, pela força do Espírito Santo de Jesus. E aí vai vir tribulação, vai vir pessoas perseguindo, vai vir isso e aquilo, não vai nos atingir. Por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade sobre todo tipo de mal, sobre espíritos imundos, sobre autoridade para orar pelos enfermos. A cobra venenosa não tem nenhuma ação contra nós, porque nós estamos em Deus. Por isso eu quero dizer, eu não sei qual é o projeto que hoje está no teu coração. Se você não colocar no coração de Deus para escutar se é de Deus, porque se for de Deus, nenhum homem dessa terra vai conseguir impedir. Agora, se não for, ele vai te convencer que não é hora, que não é o momento e que não serve para você. Que Deus possa nos dar sabedoria. E eu quero te perguntar, como está a tua vida de oração hoje? E a tarefa de hoje é, todo dia nós vamos trazer a tarefa. A tarefa de hoje é, hoje você vai pegar um caderno, uma caneta, e você vai escrever o que você está rezando, da hora que você acorda, à hora que você dorme. E aí você vai responder nesse papo, você vai colocar, eu faço isso, a liturgia diária, é o texto, é o rosário, não sei, é os salmos, não sei, você vai escrever. Quando você terminar de escrever, você vai perguntar para você se esse roteiro de oração que você está fazendo durante o dia está te sustentando firme em Deus. A tua mente vai dizer. Se ela não tiver, aí você vai ver o que precisa melhorar ou aumentar no teu roteiro de oração. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.